Sejam bem-vindos à terceira aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que eu faço para montar o meu bolo, que depois vai virar as nossas fatias. O pão de ló que a gente assou na segunda-feira está guardadinho aqui já fatiado os discos. E eu vou deixar esse saquinho aqui do lado porque nós vamos usar ele já já, vocês vão entender. Como eu falei pra vocês, é uma massa que ela é bem estruturada, mas ela é bem fofinha. Então eu já fiz aqui a minha calda leitosa. Essa calda eu usei leite condensado e um pouquinho de leite em pó. Então, pra gente poder montar, eu vou pegar aquele saquinho que eu usei pra guardar a massa e vou soltar ele aqui na costurinha, porque eu vou usar ele pra montar dentro da forma. Eu gosto de montar os bolos prensados dentro da forma, porque ele fica bem certinho as laterais, eu consigo deixar ele um pouco mais retinho. Então, pensando que depois eu vou virar esse bolo pra poder cortar, eu vou usar primeiro essa parte que não tem nenhuma capinha, tá vendo? Eu vou colocar ela embaixo e vou deixar essa parte que tem essa capinha, que tem uma estrutura melhor, para pôr em cima, porque quando a gente virar ela vai ficar embaixo. Então não tem problema molhar ela, ela vai ficar bem estruturada. Então eu coloquei a massa aqui dentro desse saquinho. Aí eu arrumo bem certinho ela, tento deixar bem arrumadinho também o saquinho nas laterais. E aí agora eu vou molhar o bolo. Eu vou molhando sempre devagar e vendo como que essa massa vai absorver, porque o pão de ló ele absorve bem a umidade da calda. Então eu vou colocando bem nas laterais. E aí eu espero um pouquinho para ver como que a massa vai absorver isso. Aí eu vou jogar mais um pouquinho. Eu vou apertando para sentir se ela tá úmida, mais firme ainda. Ela já tá boa, tá bem úmida. E aí eu vou colocar o brigadeiro de leite ninho. Ó, o saquinho não gruda, tá vendo? Como tem um teor alto de gordura por conta do creme de leite, ele fica bem lisinho o saquinho. E aí eu vou mostrar pra vocês a consistência do brigadeiro. Ó, ele tá cremoso, ele tá firme, mas ele tá cremoso. Aí pra colocar o recheio, eu vou usar o meu saco de confeitar. Eu vou usar sem bico mesmo, porque é só pra distribuir bem o recheio. Eu cortei ele. E aí, para eu ter uma noção da proporção que eu tô colocando, eu coloco primeiro as laterais e depois eu finalizo com a colher mesmo no meio. É mais para poder ficar com a lateral bem certinha, aí eu gosto de colocar com o saco. Aí eu começo das laterais. Esse bolo, ele fica bonito com o recheio bem alto. Então eu coloco bastante recheio. E aí aqui no meio eu vou colocar com a colher mesmo e vou só alisando ele. É importante a gente se atentar em deixar ele o mais retinho possível, porque esse recheio aparece, não é um bolo que a gente vai cobrir toda a lateral dele, as laterais vão aparecer, a cobertura é só em cima. Então é importante que ele fique bem bonito, bem lisinho, para na hora que cortar, esse recheio fique uniforme. Então vai alisando ele para ele ficar bem retinho e bem bonito. E aí, com aquela tampinha de baixo do bolo, que tem essa casquinha, eu vou molhar aqui na minha mão. Porque se eu molhar aqui, a calda não vai penetrar na massa. Então, eu viro assim, molho ele na mão e depois eu viro ele em cima do bolo. Eu vou molhar as laterais, porque elas ficam mais sequinhas. Só que essa parte, como ela vai ficar embaixo, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para molhar, porque é ele que vai segurar tudo que está em cima, a primeira camada de massa e a camada de recheio.
Então ela já tá bem úmida, mas eu vou molhar mais um pouquinho só, tomando cuidado para não comprometer a estrutura. E aí eu venho aqui e viro por cima do recheio. Aí eu dou uma apertadinha, assim, se eu achar que um lado tá mais alto que o outro, eu vou dando uma arrumada com a mão e ele fica assim na forma. Aí eu vou tampar com o próprio plastiquinho. E aí o segredo desse bolo tá nessa etapa. Ao invés de cortar com ele ainda quente, ainda recém-montado ou só colocado na geladeira, eu levo ele para o freezer por pelo menos 6 horas. Que a gente garante que o recheio vai estar bem firme, tudo bem durinho, para que na hora que a gente corte isso não vá se desmanchando. A intenção é que as fatias fiquem bem lisas e bem limpinhas do lado. Então nós vamos levar ele no freezer e aí amanhã a gente vai cortar esse bolo e eu vou mostrar como que eu finalizo.